Tops e bottoms, como é que então podemos compilar toda esta informação e poder perceber se o valor que o VIX nos está a dar nos pode estar a sinalizar um top ou um bottom, uma compra ou uma venda? Portanto, o VIX pode de facto ser um indicador de possíveis tops e bottoms, já percebemos porquê. No DNA de mercado existem estes dois sentimentos que são antagónicos e que é muito importante percebermos qual é que é o sentimento dominante do mercado, também para nos podermos posicionar na direção certa. Quando o índice negocia abaixo dos 15, sinaliza a possibilidade de um top. Porquê? Se olharmos aqui para esta série histórica, que vem desde 1990 e onde no mesmo gráfico sobrepomos a evolução do índice VIX e a evolução do S&P 500, percebemos que os valores mínimos do VIX tradicionalmente nos últimos 20 anos têm andado à volta dos 14, dos 15, dos 13, dos 12, ok? E se vocês perceberem estes valores, e se vocês notarem estes valores de índice do VIX muito baixos, estão associados a mercados em alta. Sempre que houve pick-ups no valor do índice VIX, houve aqui pequenos stresses de mercado, nomeadamente, por exemplo, crise como a bolha asiática em 98, temos aqui a crise asiática em 98, temos em 2000, 2001 a Segunda Guerra do Iraque, temos em 2009, 2008 o subprime. E tivemos aqui alguns momentos em que de facto o VIX veio se mais ou menos negociando no intervalo entre 15 e 30, e quando chega a valores extremos de 40, isto tem significado bottom, ou seja, bottoms do mercado. Quer dizer que há demasiado medo no mercado. O mercado está a descontar riscos que eventualmente poderão ser exagerados. E, portanto, daí, quando existe demasiado medo no mercado, diz que é uma boa oportunidade de compra, pode ser uma boa oportunidade de compra. Portanto, aquilo que temos aqui, há que fazer distinção até 2007, 2008, sempre que o VIX atingiu valores em torno dos 35, 45, foram bons momentos de compra, como tivemos aqui em 98, como tivemos aqui, por exemplo, em 2001, 2002, em que o mercado começou a dar a volta e quando o VIX começou a descontar eventualmente um risco exagerado e começou a negociar à volta dos 40, dos 45, dos 50. Aqui o grande problema, e aquilo que temos de ter alguma sensibilidade, é que, por exemplo, quem comprou em 2007, 2008, ou neste caso 2008, foi quando o VIX chegou ao seu máximo histórico, 89,53 em outubro, quando aconteceu a falência, se bem estão recordados, da Lehman Brothers. Aquilo que aconteceu foi que quem começou a comprar aos 40%, que tinha sido o limite superior do VIX nos últimos 20 anos, fez um péssimo negócio, porque a verdade é que o mercado continua a cair, a verdade é que o VIX continua a fazer novos máximos e, portanto, houve aqui uma mudança destes parâmetros de negociação, limite inferior, limite máximo do VIX. Ou seja, 89,53 era algo que nunca ninguém pensaria e, portanto, quem comprou a 40, 45, obviamente saiu, ou de certa forma arrependeu-se, ou pelo menos potencialmente teve aqui um grande risco de perder dinheiro. Portanto, já percebemos aqui, quando o VIX atinge extremos, e o difícil é perceber o que é um extremo, porque de facto até o ano 2007, 2008, o extremo foi 45,50 e foram sempre boas oportunidades de compra. A partir de 2007, 2008, o limite superior passou a ser 89,53, portanto testámos um novo patamar. A partir de agora, e eu estou a gravar isto em setembro de 2011, e já vamos ligar aqui a plataforma para perceber isso. Em setembro de 2011 o que aconteceu foi que tivemos aqui um novo stress de mercado no início de agosto, por causa do downgrade da dívida americana, de AAA para AA+, e o que acontece foi que atingiu também novamente 45-50%. Portanto, isto é importante, o VIX é um bom indicador, agora não é o santo grau, ou seja, temos que sempre ter aqui alguma latitude na forma como analisamos os sinais que o VIX nos está a dar, porque estes limites inferiores, estes limites superiores podem se alterar ao longo do tempo. Outra coisa muito importante quando estamos a negociar ou quando estamos a tentar interpretar o VIX é identificar divergências. Aliás, como em toda análise técnica, como em toda análise quantitativa, divergências de indicadores normalmente significam uma inversão da tendência. O VIX, se o VIX tem, como já vimos há pouco, o VIX tem uma correlação negativa com o S&P 500, por ser uma medida de medo ou de incerteza. Portanto, se o S&P 500 estiver a mover-se na mesma direção que o VIX,
ou seja, se o VIX estiver a fazer novos máximos e o S&P 500 a fazer novos máximos, que é algo que não é possível, mas se o VIX estiver a mover-se numa direção na mesma direção, é uma divergência e, portanto, é sinal que alguma coisa está errada. Ou das duas uma, ou o mercado está errado, ou quem está a cotar as opções no floor da Bolsa de Chicago não está, ou está a viver noutro mundo. Portanto, normalmente quem tem razão nisto são os criadores de mercado, os market makers de opções, que normalmente têm mais informação do que a generalidade dos agentes. O que acontece? Muitas vezes temos, em alturas, por exemplo, divulgação de resultados, ou seja, no final de cada trimestre, existe incerteza, e aí podemos ter situações em que de facto temos o VIX a subir, porque a incerteza face à divulgação dos resultados de uma determinada empresa que tem um determinado peso no índice é elevada, e ao mesmo tempo podemos ter, se esse resultado for bom, o S&P 500 subir, mover-se no sentido ascendente, e portanto, e antes do resultado ser divulgado, o VIX também mover-se no sentido ascendente. É preciso ter atenção em algumas situações em que poderá haver alguma correlação entre o S&P 500 e o índice VIX. Mas a verdade é que, de grosso modo, na generalidade das situações, divergências são normalmente aspectos que os traders, os investidores, devem olhar com alguma atenção. Portanto, é um indicador, o VIX é o grande barómetro de sentimento de mercado. E podemos também utilizar o VIX como cobertura. Portanto, podemos realizar cobertura de uma carteira replicando a exposição da carteira no VIX. Ou seja, se eu tiver uma carteira, e como nós sabemos, pode ser uma carteira PSI 20, uma carteira DAX, uma carteira com um maior pendor de ações, sei lá, espanholas ou um pendor de ações americanas. Nós sabemos que os mercados estão todos correlacionados. E, portanto, uma forma de cobrirmos o risco dessa exposição positiva que temos a um determinado mercado será, de certa forma, também comprar VIX. Porque sabemos que se o mercado cair no todo, e apesar do VIX estar ligado ou estar indexado à volatilidade das opções que cotam sobre o S&P 500, a verdade é que nós sabemos que o S&P 500 não vai cair 3 ou 4% e o mercado europeu não vai ficar imune a essa queda. Portanto, nós sabemos que os mercados, existe aqui um sistema grande de relação entre estes mercados, portanto existe um sistema de vasos comunicantes e portanto nós sabemos que se acontecer algo, o VIX vai subir e portanto é uma forma também de cobrirmos o risco que temos na nossa carteira. O VIX relativamente, e especificamente na IG Markets, podemos investir em volatilidade comprando ou vendendo de uma maneira simples o índice VIX através do nosso CFD sobre o futuro do VIX que é cotado na Chicago Board of Options Exchange. O horário de negociação é entre as 2h30 e as 9h15. Existem mini contratos e contratos standard. Não existem custos de financiamento, ao contrário dos outros CFDs, porque é um CFD sobre um futuro. Portanto, existem futuros de diversos vencimentos, já vamos ver aqui um pouco mais à frente. Existe também a possibilidade de rollover, ou seja, nós sabemos que os futuros têm um determinado vencimento, mas imaginemos que queremos manter essa exposição, podemos fazer sempre o rollover do contrato para o vencimento seguinte. O spread normalmente é de 0.1 e não existem comissões nem custos adicionais, ou seja, todos os custos estão incluídos no spread. Vamos então aqui só ver a nossa plataforma para uma forma mais interativa, percebemos. Aqui temos neste momento o VIX, por acaso hoje é um dia muito negativo para o mercado, o S&P 500 está a cair 23 pontos, ou seja, aqui 2%, e vejam em baixo aqui o índice VIX, o VIX está a subir 4,74. Este é o gráfico do índice VIX, 5 minutos, o gráfico dos últimos dias. Portanto, o gráfico hoje o mercado, ontem o VIX negociava entre os 31 e os 32 e hoje está a negociar, já fiz 34, 33, 63. Portanto, isto é um excelente sinal, apesar de não estarmos naqueles limites que falámos, não está demasiado ainda, ou seja, aqueles limites inferior e superior em que normalmente nos dão indicações de bottom ou de possíveis tops. Eu diria que ainda estamos num valor relativamente neutro, ou seja, eu diria que neste caso seria uma compra se o VIX se aproximasse mais dos 40 e não deste nível, mas de qualquer forma isto é um bom indicador. Ainda bem que hoje o mercado está aqui, porque temos o S&P 500 a cair 2%, que é um valor relativamente importante e relevante, e temos o índice de volatilidade a subir 4%. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado pelo vosso tempo.